E hoje eu converso com o Dr. Marcelo Pedro Monteiro, advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi membro da Comissão de Ética e Disciplina e presidente da Comissão de Cidadania. Atualmente é relator da 7ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. E hoje ele vem falar de um assunto muito interessante, sobre as doenças profissionais, doenças do trabalho. Temos muita coisa para conversar. Olha, eu fico muito feliz. Mas antes da gente começar esse bate-papo gostoso, eu quero deixar um recado aqui dos nossos patrocinadores. A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram pra gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brindes. A corretora de seguros Williams Moia, que há quase 21 anos atua com as melhores operadoras do país. Ele protege a sua família, seus bens, com ética, profissionalismo e seriedade. Eles são especialistas em seguros de veículos, residencial, empresarial, de vida e saúde. Precisou de seguros? Entre em contato com a Williams Moia. Você já conhece o Terça da Serra? O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo, com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. E agora eu quero falar sobre o melhor pastel e hambúrguer de São Bernardo. Está lá, na Ticara Hamburgueria e Pastelaria, ali na MMDC. Se você ainda não conhece, é um lugar especial, aconchegante, que você precisa dar uma passadinha lá. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Pensou em pastel e hambúrguer? Ticara Hamburgueria e Pastelaria. E aí, doutor Marcelo, falei bonito o seu currículo, falei certinho, tá tudo bem ou não? Certinho, Manuel. Então tá bom, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, as doenças profissionais, doenças do trabalho, o que o trabalhador sofre. Mas, já que a gente vai começar com esse assunto, doutor, esse bate-papo, né, que é esse nosso podcast, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que vem a ser essas causas, essas doenças profissionais, até para as pessoas entenderem. As doenças profissionais, elas têm elas já estão na indústria, especialmente, em todos os setores da atividade econômica, mas as empresas melhoraram um pouco em relação a isso. Cuidado com a medicina do trabalho, cuidado com o ambiente de trabalho, com a ergonomia. Algumas empresas passaram a adotar, inclusive, a ginástica laboral, dada por fisioterapeutas no início da jornada, né? Mas acontece que ainda a gente tem um índice muito grande de empregados com doença profissional. Então, veja, num local, e eu tenho, particularmente, entendo da seguinte maneira. Primeiro que a doença profissional acarreta um custo muito grande ao Estado brasileiro, porque o empregado tem que se afastar para se cuidar, tem que se afastar para cuidar da doença, para cuidar da sequela, e às vezes é uma doença relativamente grave. A gente vê casos de tendinite, empregados jovens, gente nova trabalhando e já com tendinite grave, com pessoas com 30, 35 anos de idade, 40 anos de idade, e com problemas graves de doença profissional, como coluna, por conta de posições viciosas no ambiente de trabalho, tendinite, porque as pessoas trabalham com os braços elevados acima dos ombros por horas. Isso acarreta um grave problema de doença profissional. Isso acarreta um custo muito grande para o Estado brasileiro, porque a pessoa tem que se afastar, o INSS acaba custeando os afastamentos, não é? E aí depois algumas pessoas se aposentam ainda precocemente, muitos por invalidez, outros recebem auxílio acidente, que é o benefício pago para quem tem incapacidade parcial e permanente, e muitos, se afastam para receber auxílio doença. Então é um problema que precisaria ser solucionado pela sociedade brasileira. Não é só o Estado.
a iniciativa privada especialmente. E eu particularmente entendo que as empresas elas têm uma responsabilidade única em relação a isso, né? Você vê, por exemplo, num ambiente de trabalho onde tem uma pessoa trabalhando exaustivamente durante 8 horas, fazendo movimentos repetitivos o tempo inteiro, e aquela pessoa às vezes está sozinha naquele posto de trabalho. Então, a doença profissional ela poderia ser perfeitamente evitada se tivessem outros empregados dividindo aquele trabalho naquele momento, com pausas regulares, com pausas a cada 90 minutos, pausas de 15, 20 minutos, isso se evitaria principalmente as lesões por esforços repetitivos. Doutor Marcelo, as empresas não deveriam fornecer, por exemplo, cadeiras, mesas, essas coisas para as pessoas, porque hoje tem muito o trabalho em casa, né? Então eu fico perguntando assim, aí eu ponho esse tipo de cadeira aqui que não é confortável, né? Aquele computador, os apetrechos, não precisaria disso? As empresas, elas fornecem o instrumento de trabalho, às vezes a cadeira e tal, tudo mais, mas há um grande número de problemas de doença profissional não necessariamente está naquele empregado que fica no escritório dentro de uma cadeira. Tem muita gente com problemas graves de doença profissional que estão na indústria, na produção, né? Na produção. E a gente vê aqui, por exemplo, no ABC, é muito comum esforços repetitivos durante 8 ou mais jornada de trabalho exaustivas de 8, 10, 12, às vezes até mais, de pessoas que trabalham, por exemplo, com os braços elevados acima dos ombros, efetuando movimentos repetitivos o tempo inteiro, submetido ainda a um ambiente sem ergonomia nenhuma, sem o cuidado, sem ginástica laboral. E muitas empresas já estão tendo cuidado em relação a esse tipo de coisa, mesmo porque a Justiça do Trabalho vem aplicando algumas condenações, e muitas condenações, inclusive, a essas empresas que não cuidam da segurança e medicina do trabalho. Mas ainda falta muita coisa. E isso é algo que tem que ser cuidado, tem que ser tratado pela sociedade brasileira como um todo. Porque a gente tem muito home officer, né? Que Sim. agora pegou moda, né? Antigamente era parcial, agora pegou moda. E assim, eu volto a bater nessa tecla. As pessoas, eu acho que as empresas têm que fornecer isso. Sim. Elas têm que fornecer, porque até a iluminação em casa, porque na empresa tem a iluminação, tem o ar-condicionado, e muitos trabalhadores que estão trabalhando no home office, às vezes na casa é aquele ventiladorzinho, aquela coisa, aquela iluminação, e isso também prejudica. E assim, existe jurisprudências, ganhos de causas, quando as pessoas que são mandadas embora em relação a isso, para poder ser ressarcidas, tem alguma coisa? Queria que o senhor falasse a respeito disso. Então, Que é bom o senhor frisar. a doença profissional, quando ela é causada especialmente pelo empregador, em razão da incúria, do desleixo da empresa, do empregador no ambiente de trabalho, cabe a ação de indenização por doença profissional e sequelas acidentárias. O acidente do trabalho, ele se equipara à doença profissional. Então, cabe a ação de responsabilidade civil, que nada mais é que a indenização pelo dano material e indenização pelo dano moral. Porque aquele empregado que perdeu parte da sua capacidade em razão de uma doença profissional instalada, ele tem o direito de se ressarcir, porque ele não tem mais a mesma capacidade que tinha quando se iniciou naquele contrato de trabalho, quando teve início sua vida profissional. E quem responde por isso é o empregador, além, evidentemente, de ter direito em relação ao órgão previdenciário, ao INSS, com o objetivo de receber os benefícios de incapacidade total e temporária, que é o auxílio-doença, e benefício por incapacidade parcial e permanente, que é o auxílio-acidente. Qual é o momento do trabalhador procurar um advogado para pedir isso? Qual o melhor momento? Fala para as pessoas. É importantíssimo você que está nos assistindo agora procurar um advogado no momento em que você passa a sofrer com algum problema de saúde, para verificar se o problema de saúde que você tem, primeiro através dos exames médicos,
se é realmente um problema causado no trabalho, certo? E na hipótese de ser um problema de origem ocupacional, aí o advogado vai saber tomar as providências necessárias e tal. O que cabe é a ação contra o INSS no primeiro momento e, num segundo momento, a ação contra a empresa, com o objetivo de se ressarcir dos danos que foram causados por ela. Doutor Marcelo, vem crescendo esse número de ações, esse tipo de serviços aí para todos os advogados aí, seja na área previdenciária ou trabalhista, tem crescido muito? Fala aí. O número de processos em relação a isso tem crescido porque a população e a sociedade como um todo, ela tomou ciência da importância de ir ao judiciário se ressarcir desses danos, né? O que existe, por outro lado, foi que a reforma trabalhista de 2017, quando o empregado, por exemplo, ele está trabalhando, ele recebe lá a proposta do PDV, Plano de Demissão Voluntária. Aí a pessoa se inscreve no PDV para receber aquela gratificação especial, paga, que é o chamado pacote. Que, aliás, o pacote começou aqui no ABC nos anos 80. Sim, em meados dos anos 80. Porque se constatou, através de estudos de recursos humanos no início dos anos 80, e eu te digo que tudo começou naquela grande crise de 1980, começo dos anos 80, 81, 82, que redundou, inclusive, quando o Brasil, ainda no governo Figueiredo, foi ao FMI em 82. Porque ali houve uma crise muito grande e aí houve demissão em massa em todo o país e atingiu muito o ABC. E aí aquilo se constatou, aquelas demissões em massa acarretaram nas empresas uma grande perda de produção, por conta do desgaste social que aquelas demissões de massa geraram na sociedade. Então, a pessoa estava lá trabalhando, ela não sabia se ia correr o risco de perder o emprego ou não. Não é? Então, ela ficava naquela expectativa, será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou? E tem família, etc. e tal. Então, aquilo acarretava uma redução drástica nos níveis de produção, de produtividade. Então, se criou o quê? O pacote. A empresa lançava um plano de demissão voluntária, o pacote. Oferecia o pacote para quem queria sair da empresa, que na época era mais ou menos a razão de meio salário por ano trabalhado. Aí a pessoa recebia o pacote, trabalhava lá uns 20 anos, recebia o fundo de garantia, recebia as verbas rescisórias, recebia, por exemplo, 10 salários. E aquilo minimizou os custos das demissões em massa e acabou com isso. Só que com o decorrer do tempo, essa verba ela passou a ser utilizada para quitar o contrato de trabalho integralmente. E hoje, depois da reforma trabalhista e depois de uma decisão do Supremo de uns anos atrás, a pessoa que recebe o pacote, plano de demissão voluntária, desde que tenha acordo coletivo com o sindicato, quita o contrato de trabalho. Então, ela recebe lá R$150 mil de pacote. Se entrar com ação contra a empresa, desde que tenha previsão de quitação geral e com acordo coletivo com o sindicato, ela corre o risco de realmente entrar com ação e perder, porque ela já quitou o contrato de trabalho. Doutor, porque eu tenho até uma pergunta, um amigo meu esses dias estava falando, será que é interessante, ele trabalha numa empresa X e ele recebeu, ele está sei lá, uns 25, quase 30 anos lá, e fizeram um PDV, uma proposta para ele, falou assim, ó, fulano, eu te dou aí 1 milhão para você de PDV e tal. E ele falou assim, só que ele está há muitos anos nessa empresa. É interessante para o trabalhador? Eu chego assim e falo assim, olha, Zezinho, eu te ofereço aí 1 milhão, você está há 30 anos e tal, a gente quita tudo, tchau. Aí ele pergunta, é interessante fazer ou é melhor esperar aposentar? E o cara falta, por exemplo, 4 anos para aposentar. Como é que fica isso, doutor Marcelo? Aí é muito pessoal, uma decisão de cada então, mas já deve ter tido essa pergunta. Não, essa é a pergunta que clássica, né? Que fazem todo dia, né? Porque mas é bom as pessoas saberem. É importante, porque tem que ver quanto vai receber,
não é? Qual será o destino daquele recurso? Por exemplo, tem empregado que está próximo da aposentadoria, há uns 3 ou 4 anos, mas prefere receber aquela gratificação agora, antecipadamente, com o objetivo de abrir um negócio, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tem, por exemplo, conhecidos que abriram um bar, Sim. restaurante. Eu conheço um que abriu uma avícola. É. Então, quer dizer, cada um tem um objetivo de vida. Então, não dá para saber. Tem gente que vai para o interior, né? Teve eu conheço uma pessoa, inclusive, que foi Entrou no e PDV? construiu granja, Ah, né? Associado a uma outra empresa maior e ele está no interior, está trabalhando com esse tipo de coisa agora e nesse momento talvez já esteja se aposentando, né? Porque já tem uns 3 ou 4 anos isso. Então depende de cada um, é uma decisão muito pessoal. Agora, se tem dúvida em relação a algum direito ou não, se aquela gratificação vai ou não ser maior ou inferior ao direito que eventualmente a pessoa teria no judiciário, aí é uma análise que precisa ser feita caso a caso, né? doutor Marcelo, e a reforma? A gente fica pensando, né? O senhor está falando um tanto de reforma também, esse assunto é tão. Essa reforma trabalhista, o que que o senhor acha que o senhor poderia dizer para os nossos internautas, as pessoas que estão nos assistindo? O que que mudou na sociedade? Mudou muita coisa, mas essa questão mudou muito aqui, Mas especialmente no outras ABC, coisas. né? Mudou muito no ABC, facilitou em algum outro direito, mas ela criou um entrave maior ao acesso ao judiciário, né? Porque hoje é, a gratuidade processual ela pode ser questionável no judiciário para quem ganha acima de 40% do maior benefício previdenciário pago no país. Então, isso gerou um problema. E tem uma outra questão, na minha opinião, que, que dificultou um pouco as relações trabalhistas no Brasil, que foi a questão da terceirização, né? A terceirização desenfreada acarretou uma perda do poder salarial da classe trabalhadora. É? Eu acredito que sim. Porque você tem lá um setor, numa empresa de pessoas que ganham ali, por exemplo, 7, 8 mil reais, né? Hoje, a empresa pode terceirizar tudo, qualquer setor. Então, ela pode terceirizar aquele setor, por exemplo, contratar empregados que ganham um valor menor e então a terceirização acarretou uma perda do poder salarial e uma concentração de renda, porque você deixa de distribuir através de salário a sociedade, a classe trabalhadora. Doutor Marcelo, uma outra coisa interessante que eu vejo hoje, todo mundo do tempo antigo, assim, a gente que é criança fala, não, você tem que ter carteira assinada, tem que aposentar. E hoje tem muita pejotização, PJ. Como é que o senhor vê isso? Eu atribuo isso à CLT, né, de 43, né, da época do Getúlio Vargas. Mas o contrato de trabalho ainda preserva alguns direitos, né? E a gente está passando por um momento de transição e a CLT vem sendo muito criticada, né? Como se isso não fosse positivo à sociedade. Eu discordo completamente disso. Eu acho que o contrato de trabalho ainda é importante para a sociedade brasileira e para preservar as relações sociais. O que eu vejo nos últimos tempos Uhum. é que não existe mais, por exemplo, como havia antigamente, há 30, 40 anos atrás, aquele funcionário que entrava numa grande empresa, numa grande multinacional, e tinha por objetivo fazer aquela carreira, e vai, não sei o que e tal. Então, eu acho que as redes sociais, a internet e a evolução social acarretou na sociedade brasileira um certo imediatismo. Então, hoje a pessoa começa a sua vida profissional, ela não enxerga
a projeção a longo prazo, como fazendo carreira numa empresa. São poucos que enxergam dessa maneira. Então a pessoa enxerga a possibilidade de começar a empreender, não é? E ter um sucesso financeiro mais rápido do que daria a CLT. Eu atribuo as críticas à CLT exatamente a esse tipo de raciocínio. A CLT, o direito do trabalho, é importantíssimo para o equilíbrio social, né? Então, a gente vê muito hoje exatamente esse tipo de coisa que a gente estava conversando agora. A pessoa, às vezes, ela é imediatista, né? E não pensa, não se transporta no sentido de se fazer uma carreira numa grande empresa. Então, ela acaba tentando enxergar uma forma mais rápida de ter sucesso financeiro, e aí ela vê como único meio para isso o empreendedorismo e acaba desconsiderando as carreiras trabalhistas, as carreiras nas empresas como profissional, como funcionário, etc., né? Então, já que o senhor falou de empreendedorismo, a mão de obra aí, o pessoal, às vezes tem muita gente sendo mandada embora, foi demitido, tal, monta um negócio, uma microempresa, sabe? Empreendedor. É interessante, juridicamente falando, como é que o senhor vê isso? É É, importante também a gente saber um pouco o mais. brasileiro ele é empreendedor por si só, né? É, O brasileiro ele tem essa característica e tem essa natureza. Eu acho que vai de cada um, das opções que cada um faz com o objetivo de ter sucesso financeiro, sucesso profissional, né? Tem lá vários casos lá, por exemplo, de pessoas que saem das empresas, pegam indenização e vão tentar abrir o seu negócio, empreender e tal. Tudo isso é muito positivo, mas isso não significa dizer que a gente deve desprezar os contratos de trabalho, desprezar a CLT e os direitos trabalhistas, que é o que continua dando equilíbrio social à sociedade. bacana. Agora, a gente fica pensando, né, na política, se ela interfere ou não. Então, eu pergunto para o senhor, com relação aos problemas que vem afetando, né, o país, né, esfera estadual, federal, municipal, o que que isso reflete na vida do trabalhador? Como é que o senhor explica isso? Eu estava vendo outro dia uma pesquisa, né? O grande problema no brasileiro que vai ser objeto na eleição de 2026 é ainda e continua sendo e será ainda mais ainda no ano que vem a questão da segurança pública. É? É, a gente tem vários problemas como saúde, educação, né? Mas nada afeta mais o brasileiro, especialmente o brasileiro das grandes cidades, do que a segurança pública. Então, os governadores atuais que buscam a reeleição e que visam reeleição ou serem eleitos para outros cargos, aqueles que tiverem sucesso na pauta da segurança pública, eles vão estar um passo à frente dos seus opositores. Tá. A segurança pública é importantíssimo e é o que realmente hoje mais preocupa o brasileiro. É, isso é uma preocupação. E será que isso vai mudar? Será que isso vai melhorar, doutor? Eu acredito que sim, porque a sociedade vem se movimentando, a gente vê operações das polícias dos estados, investimento dos governos estaduais, nas polícias, na PM, na Polícia Civil. A gente vê a atuação muito grande também da Polícia Federal. Eu acho que a sociedade está se movimentando e a sociedade está reagindo e está exigindo dos poderes e do executivo a ação efetiva no combate à criminalidade. Eu acredito sim. Eu sou muito otimista em relação ao país. Eu acho que a gente melhorou, a gente vem melhorando ao longo desses anos. Eu acho que a gente teve um salto muito grande. Eu acho que na história do país, na história do Brasil, se você pegar lá desde os primórdios lá até agora, né, a gente teve alguns saltos em que mudou completamente a sociedade brasileira. O nosso último grande salto foi a Constituição de 88. Ah, A sim. Constituição de 88 deu cidadania para todo mundo. Hum. A responsabilidade do
de quem está no executivo, legislativo, judiciário, de quem está nos poderes da República. E a Constituição de 88, ela realmente deu cidadania, a gente deu um salto de cidadania. E eu acho que hoje, a gente teve outros saltos depois disso. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, de 1990. Antigamente você comprava um negócio, estava um problema, estava quebrado e tal, você ia fazer o quê com aquilo? Você não tinha com quem reclamar. Hoje não. Hoje tem o Código de Defesa do Consumidor, que já não é tão novo assim, tem 35 anos, né? Então, foi um grande salto também. Então, eu acho que a gente vem melhorando. Doutor, e a figura do advogado? O senhor que é advogado já há muitos anos, né? Como é que o senhor vê? Qual a importância do advogado dentro de um cenário político, desde a história, desde o começo do Brasil, desde a Primeira República? Como é que fica aí? Vamos lá. O advogado é fundamental à administração da justiça. É essencial à administração da justiça. Então, a nossa classe... Olha, Manuel, não tem uma página de um livro de história do Brasil que não tenha a presença da advocacia e da OAB. A OAB foi criada, era antigamente um Instituto dos Advogados, né? Uhum. Mas a OAB foi criada em 1930, pelo Getúlio Vargas. Veja que curioso, né? Um ditador, porque o Getúlio Vargas deu o golpe. Falam de Revolução de 30, mas na bem da verdade não foi bem Revolução de 30, né? Foi um golpe militar que deu em 1930, e aí ele assumiu, estabeleceu uma ditadura, depois superou a Revolução de 32, outorgou a Constituição de 34, e depois deu o golpe do Estado Novo em 37, ficou até 45, ele ficou 15 anos nesse primeiro momento, mas foi ele que assinou o decreto que criou a Ordem dos Advogados do Brasil. Havia até então só o Instituto dos Advogados. Então, o advogado é fundamental no equilíbrio social. Somos nós que levamos ao judiciário todos os problemas da sociedade brasileira. E nós vamos para o judiciário para defender situações importantíssimas das pessoas, o patrimônio, a vida, a saúde, a liberdade das pessoas. Então, a advocacia e a OAB são fundamentais ao equilíbrio da sociedade. Muito bom. Doutor Marcelo, o tempo urge, né? A gente sabe disso. Então, infelizmente, o senhor já está convidado para o próximo programa, mas eu queria que o senhor deixasse aí o recadinho, as considerações finais. Tá legal. Quero agradecer ao Manuel, agradecer a produção. Foi uma satisfação mais uma vez estar aqui. E quero deixar aqui um grande abraço para todos e um ótimo final de semana. É isso aí, doutor. Muito obrigado mesmo. Que Deus te ilumine agora. Mas antes, eu queria fazer uma surpresa aqui em meu nome, em nome da Fran Passo. Ela não está aqui hoje, mas ela está de coração. Mas eu quero lhe dar um presente, ó. Já pode pegar aqui, ó, uma caneca para o senhor levar e o senhor mostrar aí nas suas redes sociais da Passos TV aqui, ABC. Passos TV. É isso aí, um presente. A caneca é muito bonita. É bonita mesmo, bem feito a Fami Brindes lá, o Fabiano, né? Os nossos coisas aqui, os caderninhos, a squeeze, tudo da Fami Brindes, que é um dos nossos colaboradores que confia no nosso trabalho. E para você que gostou desse programa, que quer saber mais, procure nas nossas redes sociais, Passos TV ABC, vai lá no nosso canal do YouTube, clica, compartilha, né? Isso é muito importante. E antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente, que acreditam no nosso trabalho. Eu agradeço muito a todos eles, vocês estão vendo aí na tela, todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado. E como eu digo, você gostou, curte, compartilha, vai lá, se inscreve no nosso canal. E se você quer fazer comentários, perguntas, vai isso. Quando você curte, compartilha, principalmente quando você compartilha lá no canal, o YouTube vê que é importante, ele vê que é relevante. E você pode assistir outros programas que existem aqui na casa, na Passos TV ABC. Então, muito obrigado, que Deus ilumine e guarde o caminho de você. Mais uma vez, doutor Marcelo, a você, um beijo muito forte e a gente termina ali. Tchau, até o próximo programa. Siga os nossos passos, hein?